Fala galera, e no Daily Django de hoje eu vou explicar rapidamente a diferença entre dois métodos bastante conhecidos no Django, que é o Getter e o Filter, ou Filter, depende da sua pronúncia. Basicamente, a diferença entre os dois é que o Get você vai utilizar quando você tem a certeza que sua consulta, independente do número de registros no banco de dados, retornará apenas um único registro, uma única tupla. E você vai utilizar o Filter quando você tem a certeza de que aquela consulta vai retornar 0 ou muitos itens, certo? Então vamos exemplificar aqui. Vou trabalhar com o user que já vem por default no Django, certo? Eu criei 10 usuários para exemplificar a diferença entre Get e Filter. E vocês vão ver na prática como eles funcionam, certo? Vocês vão ver aqui que tem 10 objetos cadastrados. E vamos lá a diferença entre cada um. Como eu falei, você vai utilizar o Get quando você tem certeza que aquela tua consulta vai retornar apenas um único objeto. Então, por exemplo, isso a gente vai fazer quando a consulta você tem uma chave primária, que, por exemplo, no user o ID é único, o e-mail ele é único também, certo? Então a gente pode utilizar muito bem o getter para fazer esse tipo de consulta. Então, por exemplo, eu vou fazer um getter onde o ID é igual a 1. Então ele vai retornar apenas um usuário, porque aquele ID ele é único. Mas nada impede que você também faça com outros que não sejam únicos. Porém, se o Django retornar mais de um objeto, ele vai dar erro, certo? Então vamos lá. E é importante aqui que o getter ele retorna exatamente o tipo de objeto que você está utilizando no get, no caso user. Ele vai retornar um objeto do tipo usuário. Então vamos ver o tipo de user, você vai ver que ele é do tipo user, certo? Já o get, o filter, você vai utilizar quando você tem certeza que aquela consulta vai retornar 0 ou muitos objetos, certo? E ele tem como retorno um carry set. Um carry set aqui entre aspas é como se fosse uma lista de objetos que você está consultando, nesse caso o user. Então, por exemplo, ele retorna o carry set de user. Então eu posso fazer um filtro aqui de e-mails que terminam com Gmail, por exemplo. Ele vai me dar aqui uma lista de 4 usuários que terminam com Gmail. Se eu fizer um getter, como ele tem mais de um resultado, ele vai dar um erro, certo? Então ele vai dizer, ó, o get retornou mais de um usuário, ele retornou 4, por exemplo. Então o get não é recomendável nesse caso, apenas o filter. E o filter, ele é um tipo carry set. Vejam aqui. E é como se fosse basicamente uma lista. Você pode iterar sobre ele, certo? Vocês vão ver que é como se fosse uma lista de aqueles objetos, certo? Então, esta é a diferença entre o get e o filter. E esta é a dica de hoje. Então, um abraço.